Olá, seja bem-vindo à aula 6 do curso de negociação da Escola de Varejo da Casa do Óleo de Lubrificantes. Nessa aula, nós vamos discutir sobre o planejamento. Quando falamos de planejamento, pensamos também nos conceitos de estratégia e de tática, que apresentam algumas diferenças. Quando falamos de planejar algo, e nesse caso uma negociação, tem a ver com a definição de como usaremos os recursos de que dispomos para chegar até o nosso objetivo. Eu posso ter um recurso, por exemplo, como tempo, como um desconto que pode ser dado, uma condição especial, mas eu preciso planejar como usar cada um desses recursos. A estratégia é o caminho, é a forma que vai me levar até o objetivo que foi definido no planejamento estratégico. Quando eu defino claramente quais serão as minhas etapas e quais os passos eu tomarei para atingir os objetivos. Já as táticas são as ações adotadas, aquilo que eu faço para colocar as estratégias em prática. É muito importante no processo de planejamento de uma negociação entender claramente qual é a minha situação em relação a esta negociação. Um negociador que tem maior poder na negociação em geral, usa táticas mais agressivas, cede pouco, busca mais vantagens e aproveita as fraquezas do outro lado. Porém, se eu adotar uma tática agressiva como essa, eu posso estar prejudicando o relacionamento estabelecido com o outro lado da negociação. Por isso, é importante buscar táticas que levem a um acordo que interesse a ambos os lados. Táticas que construam um relacionamento de confiança, pois, afinal de contas, a negociação ela precisa ser interessante para ambos os lados para que ela venha acontecer novamente. Dentre as táticas da negociação, nós temos a tática da perspectiva futura. Sabe quando um vendedor fala assim, olha, eu não posso fazer isso nesta negociação, mas da próxima vez que negociarmos, eu te farei uma condição diferente? Essa é a técnica da perspectiva futura. Essa tática é muito interessante e dá resultados. Porém, você fica agora devendo uma obrigação, você precisa cumprir aquilo que você prometeu na próxima negociação. Uma outra tática é a recusa em negociar. Quando um lado percebe que o outro depende muito da negociação, ele pode se recusar a negociar e postergar a negociação. Isso acontece quando, por exemplo, um cliente que sabe que o vendedor precisa daquela venda para bater a sua meta, ele deixa a negociação para um outro momento para pressionar o vendedor a ceder às suas condições. Uma outra tática é a da pretensão extremada. Quando você faz uma proposta muito exagerada, muito exuberante, para trazer a negociação para um outro lado. Por exemplo, quando você fala um preço muito baixo, muito fora daquela realidade, que vai trazer a negociação para um outro lado. Outra tática bastante utilizada é a tática da ameaça, principalmente quando há subordinação entre as duas partes. É muito comum, por exemplo, que chefes ameacem ao invés de negociar. Ou você faz isso, ou tomarei tal atitude. Isso é muito negativo, pois não constrói o relacionamento. Uma tática muito utilizada pelos vendedores é o apelo emocional. Quando ele pede ajuda do outro lado, como um favor, olha, me ajuda aí, quebra meu galho, me ajuda a bater minha metinha. Isso é muito negativo. Pode até trazer resultado no momento, mas aquela pessoa vai ter a sensação de que você deve um favor a ela. O tempo é uma tática muito importante da negociação, pois ele impõe uma data limite que precisa ser respeitada. Por exemplo, quando há uma promoção de um produto que tem uma data limite, isso faz com que a negociação sofra uma pressão. Um dos lados será pressionado para tomar a sua decisão dentro daquela data limite. Por isso, é importante entender no planejamento qual o tempo da negociação. O local também é importante. Quando você está na sede de outra empresa, na sala de outra pessoa, na mesa da outra pessoa, ela domina o ambiente e isso psicologicamente pode afetar o processo de negociação. As táticas de negociação são ferramentas que, se bem utilizadas, podem ajudar o negociador a alcançar os seus propósitos. Mas nem sempre você pode usar qualquer tipo de tática. Por isso é muito importante planejar
a sua negociação e escolher a melhor tática. Você quer melhorar a gestão da sua empresa? Quer preparar a sua equipe e atender melhor seu cliente? A Escola de Varejo da Casa do Óleo pode te ajudar. Pergunte a seu vendedor como participar de nossos treinamentos.